Você está ouvindo Estação Cultura, pela MEC AM. Vai ser lançado logo mais às 6 da tarde, na Livraria da Travessa, o livro A Floresta, Educação, Cultura e Justiça Ambiental. É um livro que nasceu do primeiro Seminário de Educação e Justiça Ambiental, a primeira publicação brasileira que aborda a temática da floresta a partir de diversas perspectivas. Uma das autoras do livro é a Superintendente de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Ambiente, Lara Moutinho da Costa. Ela está na linha com a Estação Cultura, conversa comigo agora. Lara, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes. A grande diferença que esse livro traz é justamente esse olhar diferente, levando em conta, né, vários aspectos, não é isso? Isso, então, como eu estava dizendo, esse é o primeiro livro escrito no país que aborda essa temática dos conflitos e do racismo ambiental, portanto, das injustiças ambientais, envolvendo o uso público religioso de áreas protegidas por lei, como parques e reservas, né? Muitas tradições religiosas utilizam a natureza como espaço sagrado, né? Uhum. E há um conflito que envolve a conservação da natureza, que vê muitas vezes essas religiões usuárias como inimigas, né? Atribuindo a elas mais comportamentos e condutas. Quando, na realidade, o que a gente observa é um equívoco assim, de interpretação e uma total ausência de políticas públicas que deem conta de atendimento à demanda desses grupos. Por exemplo, no Parque da Tijuca, a gente tem um Cristo Redentor, 3 capelas católicas que realizam sempre os rituais católicos de casamento, sim, batizado, etc. Mas as outras 17 religiões usuárias do parque não tem nenhum lugar possível, né, considerado, né, para que elas possam fazer seus rituais. E quando elas entram nos parques, elas são vistas como inimigas da natureza, quando na realidade são religiões predominantemente ecológicas, né, sim, sim, que precisam acessar essas áreas para poder manter a sua cultura, a sua tradição, e necessitam sim de políticas públicas como coleta regular de resíduo, orientação ao visitante, né, dizendo quais são as condutas possíveis naquele ambiente. Então, não existe uma incompatibilidade ali de proteção da natureza. Existe, sim, muito preconceito, uhum, e uma ausência de políticas públicas que atendam às demandas desses grupos. É muito interessante mudar essa perspectiva, né? Enxergar o problema pelo que ele é realmente, né? Não fantasiar. E isso deve, de uma certa forma, surpreender muito as pessoas, né? Não, exato. E, na realidade, essas tradições religiosas, elas estão se posicionando também em prol da conservação dos recursos naturais, né? Então, quando o livro vai mostrar, então, essa luta por acesso e uso desses recursos e como que a educação ambiental crítica tem contribuído para esse enfrentamento e a superação dos conflitos, abrindo ao diálogo, colocando numa mesa de negociação tanto os religiosos como os conservacionistas, para que juntos eles busquem as saídas que são possíveis, porque há muitas, né? Uma delas é a criação de espaços sagrados, legalmente instituídos, com coleta regular de resíduo, educação ambiental, né? Orientação para as condutas. Então, assim, não é incompatível o uso religioso da natureza, né? Pelo contrário, cada vez mais a gente precisa de novos adeptos aí, né? Defendendo também, né, a proteção dos recursos naturais. Pois é porque eu acho que a gente sempre teve uma visão muito limitada, né? A defesa da floresta sempre foi aquela coisa de vamos preservar a natureza, plantar árvores e a gente não costumava enxergar muito além disso. Eu acho que essa mentalidade agora vem mudando, né? Isso, porque na realidade o pensamento conservacionista brasileiro, ele é na realidade mundial, né? Ele vem de uma escola de pensamento que acredita que o homem, não importa qual homem, qual cultura, ele realmente é inimigo da natureza no sentido de que ele coloca no mesmo grupo
as sociedades urbano-industriais, né, que vão cada vez desmatando mais e ocupando essas áreas verdes. Mas, na realidade, o socioambientalismo, que é uma modalidade de ambientalismo, né, acredita que culturas e saberes possam promover a diversidade biológica e trabalha exatamente no sentido de diminuir, né, a estreitar os laços que unem a diversidade biológica e a diversidade cultural. Uhum. Então, na realidade, não é qualquer homem que é inimigo da natureza, Sim. entre parênteses, né? Uhum. Na realidade, é um modelo de desenvolvimento predatório, copiado pela maior parte dos países do globo, que realmente superextrai os recursos da natureza, que está levando à degradação e essa crise ambiental que todos nós estamos vivendo, né? Mas que realmente os quilombolas, pescadores, os povos de terreiro, diversos grupos tradicionais do Brasil e do mundo, eles mantêm modos de vida que não esgotam os recursos, né? E nem a capacidade dos ecossistemas de reverter as questões, né? Sim. Então, eles, na realidade, usam os recursos naturais, mas respeitando os limites da natureza, né? Coisa que, muitas vezes, as civilizações urbano-industriais, como a nossa, que nós estamos inseridos, Uhum. não agem dessa maneira. Né? E se Então, acham a gente tão tem superiores, muito que aprender né? com esses grupos. Sim, pois é. E é uma civilização que se acha tão superior, né? Exato. E tem tanto a aprender, né? Exato. É um convite a todos nós, né? Uhum. A gente tem que repensar nosso padrão de consumo, né? Nossa conduta diária, né? As atitudes que se a gente tem ou não e as habilidades para enfrentar essa crise ambiental que está convidando todos nós a esse desafio do século XXI, né? Como reverter, como transformar essa realidade na escala em que ela é necessária, né? É um convite a todos os humanos, na realidade. É verdade. Você que é a superintendente nessa área de educação ambiental, e aí quando a gente fala em educação ambiental, é claro que isso tem que abranger todo mundo, mas a gente pensa principalmente nas crianças. É mais fácil passar esses conceitos? É mais fácil esse diálogo com as crianças? Olha, a criança está muito aberta, né? Desde pequena, as crianças podem ser sensibilizadas para o ambiente no qual elas estão inseridas, despertando nelas o interesse e a curiosidade em conhecer mais as diversas realidades presentes e que muitas vezes passam desapercebidas. Uhum. Quando elas estão um pouco mais crescidas, já são jovens, além desse conhecimento, elas precisam ser motivadas e convidadas a contribuírem de forma coletiva no enfrentamento dos problemas e dos conflitos encontrados, visando o desenvolvimento aí de novos talentos e dessas habilidades interpessoais como tolerância e respeito à diversidade de pensamentos, né? Sim. Abertura ao diálogo, porque se o jovem ou a criança ela não tem experiência da vivência coletiva, como que você espera formar um cidadão, né, que vai participar da vida pública no futuro, se ele não tem essas habilidades desenvolvidas desde pequeno? Sim, né? sim. E a gente precisa ir para além daquela educação ambiental praticada nos anos 80, que preconizava de que cada um deve fazer a sua parte. Porque a gente tem visto esses modelos de educação ambiental aplicados há pelo menos 30 anos e o consumo no mundo e a degradação só fizeram aumentar, né? Sim. Então mostra a ineficiência Uhum. de só cada um fazer a sua parte, a ineficiência do modelo individual, porque é preciso que a gente vá além disso, né? Com certeza. E que realmente desenvolva as habilidades e os conhecimentos para o enfrentamento dos problemas que estão aí. Você sabe que teve uma pesquisa desenvolvida em 2006 pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e que pesquisou em 57 países a realidade dos jovens e o que o jovem pensava sobre a questão ambiental. E no Brasil, 37% dos alunos que foram entrevistados com mais de 15 anos apresentavam um nível mínimo de conhecimento ambiental, apesar de já terem ouvido falar de muitas coisas, Sim, né? sim. Então a pesquisa deixou claro que os estudantes brasileiros falam muito sobre temas ligados à área ambiental, mas parecem saber pouco a respeito do assunto. E um outro problema é que todos eles apontavam a necessidade de se agir no enfrentamento dos problemas
encontrados, mas que eles não viam condições plenas de assumirem seu papel na ação desejada, o que é muito preocupante, porque esses jovens estão herdando um planeta com 60% dos ecossistemas degradados ou seriamente comprometidos, que é o que diz a avaliação ecossistêmica do milênio. É assustador então pensar isso. Então é preciso, qualificar esses jovens, né, instrumentalizar esses jovens para esse enfrentamento. Claro. Né? É impressionante. É um desafio da educação hoje. Um desafio e tanto mesmo. Agora, esse certo despreparo que a gente vê, ele é um despreparo geral, né? Assim, não é na área ambiental, mas o fato deles terem ouvido, mas não conseguirem ali situar muito bem, é o que advém do analfabetismo funcional, né? Quer dizer, não estão sendo preparados para a vida, né? A verdade é essa. Porque, na realidade, você falou bem, é um problema de todos nós, não só do jovem, né? Sim, sim. É preciso hoje que venha uma nova cultura ambiental, despertando esse interesse de todas as faixas etárias, de participar da vida pública, para conhecer os instrumentos de gestão ambiental, para poder intervir nessa questão. Veja bem, se você mora do lado de um rio e você observa que esse rio está poluído, que tem uma empresa poluidora, faz parte da sua cidadania hoje, né, que você monitore a qualidade da água daquele rio, denuncie para os órgãos competentes que você está vendo a poluição, que a empresa não está respeitando as normas ambientais, né? Entende que isso tem que entrar em todas as famílias, em todas as esferas da vida humana, né? Com certeza. Todos nós temos que pegar o nosso quinhão de responsabilidade, que nada mais é, a responsabilidade é responder pelas suas habilidades, né? Então a gente vê que é preciso desenvolver as habilidades de enfrentamento das questões ambientais, né? Com conhecimento. Com certeza. É um trabalho de formiguinha, né, Lara? É um trabalho que vai, né, mudança de hábito, né, uma mudança de visão. Então não é uma coisa que vai mudar logo. Não muda da noite por dia, mas o que é interessante é que, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, em outros estados do país também, né, a gente tem visto, assim, políticas públicas efetivas para instrumentalizar a comunidade escolar ou diversos grupos e movimentos sociais também, para isso, né, para que conheçam, para que saibam o que é gestão ambiental, para que conheçam os instrumentos de gestão e se apropriem deles e comecem a executar projetos de intervenção na sua realidade, né? E agora é o tempo, né? A cultura, ela vai mudando, né? À medida que novas questões vão sendo postas para a sociedade, né? Então a gente precisa desenvolver essa nova cultura ambiental. Muito bem. Quem quiser saber mais a respeito, tem o lançamento do livro logo mais, na Livraria da Travessa, do centro da cidade, a partir das 6 horas, não é isso, Lara? Isso. A partir das 6 horas nós estamos esperando por vocês. Muito bem. Eu quero agradecer essa conversa. Muito obrigada. Muito sucesso para o livro. Muito obrigada, Alessandra. Agradeço a todos aí também e um bom dia para vocês. Obrigada. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. É a pesquisadora Lara Moutinho, ela é superintendente de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Ambiente, é uma das autoras do livro A Floresta, Educação, Cultura e Justiça Ambiental, junto com a professora Aurianice de Melo Correia. A professora Aurianice é diretora do Instituto de Geografia da UERJ. Esse livro é uma publicação da editora Garamond e o lançamento é logo mais, 6 da tarde, na Livraria da Travessa do Centro, que fica na rua 7 de setembro, 54.